Olá pessoal, boa noite. Vão chegando por aqui. 3 minutos para as 8, hoje eu tô pontual. Nas últimas lives eu acho que eu atrasei 1 minuto, porque eu sempre sou pontual em tudo. Aí hoje eu falei, porque eu atrasei acho que 1 minuto em uma e 1 minuto em outra. Hoje eu vou entrar uns minutinhos antes para compensar. A vida é assim, né? Perda e compensação. Então vamos lá, gente. Esperar um pouquinho, o pessoal vai entrando, a gente já vai começar a nossa live. E a nossa live hoje é um tema super interessante. Um tema que é, vamos dizer, é um medo, né, das pessoas e talvez até seja um tabu para a pessoa não começar a fazer geleia. Que é o medo de achar o ponto certo da geleia, principalmente das geleias sem açúcar, né? Porque as geleias sem açúcar, elas são um pouquinho mais assim detalhado, né? Na hora da gente achar o ponto. Mas é muito simples, é muito descomplicado, muito fácil para vocês acharem, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês e vou tirar esse medo de vocês e tirar esse tabu da cabeça de vocês de não começar a fazer geleia porque tem medo de não achar o ponto. Tá? Esperar mais um minutinho o pessoal entrar e aí a gente já vai começar a nossa live quinta-feira, hein, gente? Toda quinta-feira às 8 horas da noite e todo domingo, tá? Às 8 horas. A gente tem live 2 vezes por semana, quinta às 8 horas da noite e domingo às 8 horas da noite também, tá? Eu sempre vou estar aqui pra gente poder estar conversando e eu vou passando para vocês um pouco do meu conhecimento, né? Nesse ramo aí de geleia zero açúcar, no qual eu sou especialista. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Cris Brandão, especialista em geleias zero açúcar. Então vamos lá, né, gente? Mais um minutinho. Deu 8 horas. E vai dar 8 horas aqui. E aí eu já vou começar. Eu listei 5 pontos, que são 5 pontos importantes, tá? Que vocês devem saber, que vocês devem fixar isso na cabeça de vocês, que são esses pontos que fazem com que a geleia dê certo. São esses pontos que fazem com que sua geleia fique perfeita, tá? Mais um minutinho a gente já vai começar a live. Deixa eu tomar uma aguinha. Aproveitar, né? A gente fala muito, né? Então tem que... A garrafinha de água é inseparável. Capim, café, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos começando agora a nossa live. Vamos começar agora às 8 horas. Entrei só um pouquinho mais cedo, mas a gente já vai começar. Aproveitando para dar uma hidratada, né? Água é bom, gente. Todo tempo a água é bom, a vida toda a água é boa. Então vamos lá, gente. Deu 8 horas, vamos começar a nossa live. Animada, hein? Animação para a live de hoje. São 5 pontos, então, que faz a diferença para você ter a geleia perfeita. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é a escolha da fruta correta. A gente já sabe que quando a gente aprende a escolher a fruta certa, a nossa geleia ela fica mais espessa, ela fica com mais brilho e o que acontece? Diminui o tempo de cozimento quando você sabe escolher a fruta. A parte principal começa com a escolha da fruta e depois vem descendo. Oi, Denise, boa noite. Seja bem-vinda. Tô começando agora a nossa live. Estúdio, Michele Godoy, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Nayara, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar de 5 pontos que fazem a diferença para você ter a sua geleia perfeita. Qual que é o primeiro ponto? A escolha da fruta. Olá!
A escolha da fruta, a gente sabe que quando a gente aprende a escolher a fruta, né, a nossa geleia, ela fica melhor, né, ela fica mais espessa e diminui o tempo de cozimento. Esse é o ponto número 1, que pra mim é um dos pontos principais, porque uma boa geleia começa na escolha da fruta, não é qualquer fruta, né? A gente tem que saber escolher a fruta certa. 2, a gente tem que ter uma panela, né, gente? A panela também, ela tem que ser uma panela adequada para você fazer a geleia. Não é comprar a panela. Tem que ser uma panela de fundo duplo ou triplo, qualquer panela que você tenha em casa. Mas tem que ser uma panela adequada, né? Se não for uma panela adequada, a geleia, além dela aumentar o tempo de cozimento, ela pode queimar, tá? Panelas finas não são indicadas, tá? Geralmente fundo duplo ou triplo. Depois a gente tem o ponto número 3. Esse foi o 2, o ponto número 3. O percentual de ingredientes certos, com certeza. A gente sabe que a gente tem a pectina, tem que ter a pectina e tem que ter a acidez. Se você não tiver um equilíbrio entre a pectina e a acidez, primeiro que não vai gelificar no tempo certo, segundo que a geleia, ela vai, quando ela não tem esse equilíbrio, o que acontece? Ela vai ficar com mais água sobrando no final do cozimento e isso faz com que sua geleia estrague. Por isso que você tem que colocar os ingredientes, principalmente a pectina e a acidez, na quantidade certa, tá? Isso aí é o terceiro item. O quarto, gente, o tempo de cozimento. Gente, a gente faz as geleias zero açúcar. Oi, Ju, seja bem-vinda, boa noite. A gente faz, gente, as geleias zero açúcar no fogo alto. As alunas que já fazem geleia sabem disso, né? Que a gente faz as geleias zero açúcar no fogo alto. E depois o último, né, que são 5 pontos, o quinto ponto é o teste do pratinho, né, gente? A aluna minha sabe que tem que fazer o teste do pratinho, né? Que é o teste, assim, fez o teste do pratinho, contou até 10, deu certo, sua geleia tá perfeita, não vai ter problema com a geleia, tá? São esses pontos importantes que vocês têm que saber para ter uma geleia perfeita. Vamos lá, gente. A geleia, gente, a geleia sem açúcar, ela é diferente de geleia com açúcar. Por quê? A geleia sem açúcar, primeiro que ela não tem o açúcar, né? Segundo, que a gente faz ela no fogo alto, ela chega no ponto mais rápido. Porque o cozimento dela é feito no fogo alto. Então, enquanto uma geleia com açúcar tem gente que demora 1 hora, 40 minutos para fazer, a zero açúcar depende da boca do fogão, mas entre 20 e 25 minutos, no máximo 30, sua geleia tá pronta. Né? Então, ela é uma geleia mais rápida de fazer. Por quê? Porque como a gente faz ela no fogo alto, ela chega a gelificação, a pectina e a acidez, a gelificação dela. Cecília, seja bem-vinda. Vitória, seja bem-vinda, sejam bem-vindas. A gelificação, ela começa a acontecer quando a geleia, quando atinge a temperatura de 250 graus. Como a gente faz a geleia no fogo alto, o que acontece? Começa a gelificar mais rápido, por isso que diminui o tempo de cozimento. Já a geleia com açúcar, eu não sou especialista em geleia com açúcar, mas eu sei que se você fizer no fogo alto, ela carameliza. E a geleia sem açúcar não acontece isso. Primeiro porque ela não vai açúcar. Segundo porque a gente coloca a pectina e a acidez na medida certa, para quando ela atingir 250 graus, ela começar o processo de gelificação. Tá? Existem as diferenças entre a geleia com açúcar e a sem açúcar. É totalmente diferente. Quem faz geleia sem açúcar já começa a aprender a fazer sem açúcar. Depois é pena se um dia quiser fazer com açúcar, porque é diferente o processo. É diferente o cozimento. O teste de pratinho já não funciona 100%, né? Também, porque as texturas são diferentes, né? Então requer um outro tipo de treinamento, né? Agora o que eu quero falar para vocês? 2 motivos para quem ainda não faz geleia zero açúcar, para começar a fazer, para ter interesse, né?
e para fazer, porque a gente tem um mercado, todo mundo sabe que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente tem 36,5 milhões de pessoas que têm diabetes e pessoas que procuram uma vida mais natural. Pessoas que fazem academia, que não quer comer açúcar depois dos 40 anos, né? Eu já falei isso aqui nas lives. O médico fala pra gente evitar comer açúcar se você quer ter uma saúde, uma longevidade, né? A gente às vezes quer chegar nos 60 anos bem. Então é melhor parar de comer açúcar, né? Quando você já chegou ali, eu acho que 35 anos já, os médicos estão pedindo para parar de comer açúcar. Não é parar de comer, diminuir, né? Não ter o excesso. Então esse é um motivo para você começar a fazer geleia zero açúcar, porque a fatia do mercado aumenta a cada dia. Eu estava lendo hoje uma reportagem que foi lá, é uma reportagem que eu acho que vai ainda lá do LinkedIn, de que os produtos naturais, o mercado de produtos naturais, ele tá com uma velocidade tão crescente, mas tão crescente, que o ano que vem vai faltar produto para as pessoas que querem comprar produtos saudáveis. Por isso que vocês estão entrando no mercado, gente, na hora certa. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza porque eu vivo de geleia. E assim, eu não dou conta de pedido de geleia zero açúcar, eu só faço zero açúcar, eu não faço outra coisa. Eu não vendo nada que não seja geleia. As pessoas, elas iam falando pra mim, você tem aí um pão, você tem queijo, você tem isso, todo mundo associa, né? Não, gente, eu não vendo nada. Eu só faço, a gente só fabrica geleia zero açúcar, só geleia zero açúcar. Eu fiz essa opção. Eu quis fazer só isso e eu tô contente, tô feliz. A gente tem bons resultados, o nosso faturamento é ótimo, a gente tem uma crescente muito grande e vocês vão ter também, porque a gente não dá conta de atender. Imagine vocês, né? E ainda, gente, eu vou falar pra vocês, é um tiquinho de gente assim que sabe fazer certo, viu? O mercado é tão crescente que mesmo que o tanto de pessoas que faz não dá conta de atender todo mundo que quer comprar. Por isso que é uma fatia muito interessante para vocês. Sem contar que o nível de consciência das pessoas que compram geleia zero açúcar é outro, porque as pessoas que buscam ter uma qualidade de vida melhor e consumir um produto mais natural, ela tem outro nível de consciência, que facilita a venda do produto para vocês. Não tem aquela, sabe aquela coisa, eu vi nesse lugar, outro lugar que é mais barato, porque não sei o que. Geralmente geleia com açúcar tem essa concorrência, né? Um povo aí vende um pote por 18, outro vende por 15, outro vende por 20. Aí uma compra por 20 fala que o outro, sabe, é uma barganha, né, de um pro outro. E na geleia zero açúcar eu não encontro esse tipo de coisa. Porque o cliente que compra com a gente dá o preço, ele paga. Não tem problema nenhum, por quê? Porque ele quer esse produto natural, porque ele preza pela saúde dele. E pra gente ter uma boa saúde, a gente não tem preço. Não tem preço, gente, uma boa saúde. Além de que vocês sabem de todos os benefícios que tem a pectina, né? A gente usa bastante pectina nas geleias. E vocês sabem dos inúmeros benefícios que ela tem pra saúde, né? Começando pelo intestino. Eu já falei pra vocês aqui que as pessoas vão começar a comprar geleia com vocês e elas vão... É muito rápido. Elas vão começar a falar pra vocês, nossa, meu intestino melhorou. Nossa, depois que eu comecei a comer a sua geleia, eu às vezes estava com o intestino preso, agora eu não tenho mais. E eles vão achar que sua geleia é milagrosa. Rita, seja bem-vinda. Neiva, só que não é, gente. A geleia não é milagrosa não, viu? A geleia não faz milagre nenhum. Essa geleia é normal. Qual é a diferença? É que você potencializa a parte de nutrientes e de pectina. Por isso que quando os seus clientes comerem da sua geleia, eles vão sentir essa reação imediata no intestino por conta da potencialização de fibras e o gel de pectina, porque quando o cliente come da sua geleia, a pectina ela forma um gel no processo digestivo. Que isso, o que acontece? Ele facilita o trânsito intestinal. E aí é como se fosse um laxante natural. Mas é normal. É um produto saudável. Então vocês
Vocês vão ouvir muito. E quando vocês ouvirem, vocês já sabem que vocês vão falar pro cliente, né? Ah, porque meu intestino melhorou. Sim, porque a gente trabalha com frutas, né? E a gente trabalha com frutas frescas. E a nossa geleia, ela é potencializada nos nutrientes. Ela preserva 90% dos nutrientes, porque quem é aluna já sabe o processo de produção, né? A gente trabalha completamente diferente e a gente absorve a pectina totalmente diferente do que vocês veem aí, né? Por aí no mercado. Por isso que tem esse diferencial, hein, gente? Ó, vocês saem na frente, né? Gente, sem contar, né? A gente tem que falar de todos os benefícios para o cliente. Gente, quem trabalha com geleia, quem trabalha com outro produto, vocês têm que colocar na cabeça de vocês que a venda ela é facilitada. Neuza, seja bem-vinda. A venda ela é facilitada quando você fala primeiro os benefícios e depois que você falou os benefícios, você vai falar o seu preço. Se você falar o preço para o cliente e não falar os benefícios para ele, ele não vai valorizar o seu produto, né? E quais são os benefícios? Gente, os benefícios, se vocês forem listar os benefícios das geleias zero açúcar, é mais de 10, né? Sem contar que aquela porção, os médicos aí, eles recomendam que a gente coma 4 porções de frutas por dia para você ter uma boa saúde. Não sou eu que tô falando. Isso aí é uma pesquisa aí mundial, uma recomendação, né? Quem consegue comer? Eu não consigo. Não sei se vocês conseguem, mas eu não consigo. Minha vida é uma loucura total. Eu acordo 6 horas da manhã, às vezes eu não consigo tomar café. Não consigo nem tomar café. Às vezes dá meio-dia que eu lembrei que eu não tomei café ainda. Neuza, me perdoa, eu esqueci. O que você esqueceu, Neuza? Eu não entendi. Então, gente, às vezes eu não consigo nem tomar o café da manhã. E o que a geleia ajuda? Ela ajuda em uma porção, né? São 4. É lógico que você não vai comer só geleia, né? Mas aí você passa uma geleia numa torradinha, aquele pouquinho de nutriente que você tá colocando para dentro do seu corpo, já tá nutrindo o corpo, né? Coisa que a gente às vezes não consegue fazer. Então, isso é um benefício muito grande para a saúde. Sem contar que a gente ganha dinheiro justo, um dinheiro honesto e a gente está contribuindo para a saúde das pessoas. Gente, vender geleia é maravilhoso. Você vende um produto, você dorme, você coloca a sua cabeça no travesseiro todos os dias em paz, que você está fazendo um produto que contribui para a saúde das pessoas. Isso não tem preço, tá? Para mim não tem preço. Carla, seja bem-vinda. É Carla. Não tô nem enxergando, mas agora à noite a gente trabalha o dia inteiro, né? De noite a gente fica um pouquinho cansado. Então, gente, são inúmeros benefícios que tem as geleias sem açúcar, né? Principalmente a gente, no nosso método que a gente faz a geleia, a gente desenvolveu justamente para preservar os nutrientes, porque isso é uma parte muito importante, né? Você comer um produto, porque tem muitos produtos que você come, principalmente feitos com frutas ou outras coisas, que eles não preservam os nutrientes, porque faz um cozimento diferente, de repente porque coloca uma acidez que derruba um pouco dos nutrientes. Então a que a gente faz, ela tem a medida certinha, justamente pensando na preservação dos nutrientes, tá? Quando você come a geleia, você tá nutrindo o seu corpo. Isso é muito bom, né, gente? Nossa, eu já tava falando com uma cliente. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de falar alguma coisa com vocês. Ah, tá. Eu quero falar outra coisa. Eu tava falando com uma cliente. Ah, não, Neuza, tudo bem. Não tem problema. Hoje, na verdade, não é uma aula. Aqui é uma live. As aulas, lá no grupo VIP das alunas, eu coloquei o cronograma de todas as aulas, tá? A gente vai ter, se eu não me engano, sábado 4 ou 5 aulas, no domingo mais, eu acho que 3 ou 4 aulas no domingo, né? 4 aulas no sábado, acho que 4 aulas no domingo e tem uma extra no sábado. Tá lá no grupo, depois você dá uma olhadinha.
Tem um cronograma. Paula, seja bem-vinda. Rosimara, seja bem-vinda. Então, gente, voltando. A gente falando dos nutrientes da geleia, né? Que a gente preserva 90% dos nutrientes que nutre o nosso corpo. E é muito bom, né? Você tá fazendo um produto, entregando um produto para os clientes, que você sabe que você tá mandando para o teu cliente uma geleia que vai nutrir o corpo dele, que ele vai ter mais saúde. E eu tava falando com você da cliente. Tava falando com uma cliente, acho que ela falou que até a pele dela melhorou. Eu falei assim, não foi a geleia. Ela falou assim, não, eu acho que foi porque eu comecei a comer a geleia e meu intestino melhorou. Ela falou, então eu acho que deve ter relação, ela falou, com a melhora do meu intestino e a elasticidade da minha pele. Eu falei, não sei. O intestino, gente, é por aquele motivo que eu falei pra vocês, né? A geleia não é potinho milagroso, não tem nada de diferente lá. A única coisa é o processo de produção que a gente faz, né? A gente produz a geleia de uma forma que ela preserva 90% dos nutrientes. Por isso que ela tem uma melhora muito significativa no trânsito intestinal, porque a gente tem uma concentração de fibras e o gel da pectina. É só por esse motivo, tá? Nenhum outro mais, né? Eu gosto de fazer as coisas certas, não tem segredo não. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Um negócio que você começa a fazer na cozinha da sua casa. Eu tenho aluna que já tá faturando bastante aí. Um negócio que você começa a fazer na cozinha da sua casa. Para você fazer os seus primeiros potinhos de geleia não é muito caro. Você tem que comprar lá os morangos, né? Comprar as frutas, comprar os potes, comprar o blend de adoçantes, né? Para você começar a fazer. Certo que às vezes você vai comprar em outros locais, né? Porque às vezes na cidade é muito caro o produto. E não compensa você comprar em empório, nesses locais. Compensa você comprar em locais que vende, tipo, pacote com 1 quilo, que é melhor, né? Fica mais em conta para você ter um lucro maior no seu produto. Isso, às vezes, demora um pouquinho para chegar, porque você não tá comprando, né, na tua cidade. Empório Bela Fazenda, seja bem-vindo. Então, às vezes, demora um pouquinho para chegar, né, para você poder fazer. Mas mesmo assim, quando chega e você vai fazer os seus potes de geleia, dá na média de uns 100 reais a sua primeira compra aí para você fazer seus primeiros potinhos. E esses primeiros potes, se você fizer corretamente, Renata, seja bem-vinda. Se você fizer corretamente, já te gera uma renda, porque você pode pegar, vai fazer os testes, né? Você tá testando, né? Você vai fazer as primeiras geleias, reserva um potinho para você experimentar, dá para sua família experimentar, né? Depois de 3 dias, a gente sabe que as geleias zero açúcar, elas diminuem 30% da doçura delas depois de pronta. Então, a gente tem que ir experimentando ela durante os dias, né? Ó, o primeiro dia ela tava muito doce, no segundo dia diminuiu um pouquinho, no terceiro dia diminuiu um pouquinho, no quarto manteve, geralmente no quarto mantém. No primeiro, segundo e terceiro dia ela diminui 30%. Então esses testes você tem que fazer, principalmente você que está começando a fazer geleia, né? Você não pode pegar, fazer uma geleia, não saber o gosto que ela tem, porque o cliente vai questionar você em algum momento. Nossa, que delícia! Ou nossa, aquela que você mandou para mim não estava tão doce quanto a outra. Então, por isso que você tem que argumentar. Por que, gente, que a gente tem que experimentar? Porque a gente trabalha com fruta. Fruta não é padrão. Não existe uma fruta igualzinha a outra, você sabe? Né? Quem concorda comigo, escreve no chat. Às vezes a gente compra uma manga no mercado, ela não tá docinha. E de repente você compra uma manga no outro dia, era bem parecida com aquela, né? A gente tem muita semelhança de uma fruta com a outra, né? E aí você compra outra no outro dia achando que tava docinha, você vai comer, ela não tá sem doce, né? Às vezes ela tá aguada. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes com banana, então, nossa. Você compra a banana, às vezes, achando que ela tá com aquela, né, com a casca bem amarelinha,
acha que ela tá docinha, você vai comer, tá aguada. E às vezes você compra uma banana meio verde, não tão madura, você vai comer ela tá docinha. Então existe variação, né, no gosto das frutas. Por isso que vocês têm que experimentar as geleias, né? A gente sempre fala, inclusive no final das receitas eu sempre coloco isso, experimenta e se precisar pode fazer um complemento. Morango super sem graça, não é, Denise? É verdade, é isso, eu sei. Nossa, é muito, vocês vão ver muito disso. Existe muita variação. Por isso que vocês têm que experimentar. Por quê? Porque vocês, como profissionais, vocês sabem fazer o complemento. E se a geleia, ela no final do cozimento não tiver bem docinha, porque ela tem que estar bem docinha, né? Porque ela, como ela perde 30%, ela tem que estar bem doce para chegar no cliente uma geleia boa, gostosa. O cliente gosta de uma geleia docinha. Ela é zero açúcar? Ela é, mas ela tem que estar docinha, porque a gente faz o processo de maceração, né? Justamente para soltar a frutose e depois a gente faz um complemento com blend. Então, por isso, gente, que a gente tem que sempre experimentar, né? Sempre experimentar, sempre testar. E o que eu tava falando com vocês, às vezes os primeiros potes de geleia, vocês podem vender e já vai render para vocês um dinheiro, que aí com esse dinheiro vocês vão comprar insumos para fazer o próximo. E a gente começa assim, montinho, montão, né? A gente começa com um pouquinho, sempre falo para vocês, subindo um degrauzinho por vez, com paciência, com calma, não precisa ser atropelado, né? Eu só quero que no Natal todo mundo esteja afiada, só isso. Como a gente tem um tempo pro Natal, né? E aí às vezes o produto demora um pouco para chegar também, né? Mas eu acredito que no Natal vocês estejam já assim acelerada, já esteja fabricando muito, porque no Natal vai ser a época que vocês vão mais vender. E eu já falei para vocês em live, já falei em aula, que quem não testar a geleia antes do Natal, no Natal não dá tempo de testar. Não tem como. No Natal vocês não têm tempo de testar, porque o volume de pedidos é muito grande e o tempo que você vai ter para fabricar a geleia. Imagine testar, e se você não testou antes, você vai perder o material? Porque às vezes você não dá para você ficar fazendo 4, 5 potinhos. Às vezes você tem bastante, vai ter bastante pedido, você vai ter que fazer 30, 40 potes de uma vez. E você não testou essa geleia, você corre o risco de perder tudo. Por isso que você tem que testar antes, né? Por isso que eu sempre falo para vocês, testa, né? Começa com a geleia de morango, né? E depois vai seguindo, né? Com as outras. Então, gente, isso que eu falo, deixa eu ver. Tá. Isso que eu tô falando pra vocês são coisas que eu já passei, tá? Eu já fui teimosa e eu às vezes não testei geleia e chegou no Natal, eu perdi venda, porque eu não ia comprar aquele monte de material e fazer aquela geleia, porque se eu não tivesse testado antes, porque é um risco muito grande você perder material, e perder material é prejuízo. Agora, se você testou antes, o que acontece quando você testa uma geleia em pequena quantidade antes? Primeiro que você perde o medo de fazer aquela geleia. Segundo que você conhece a textura da geleia. Isso é muito importante, você conhecer a textura da sua geleia, porque vai chegar um tempo, vocês que estão começando a fazer geleia, que vocês não precisam nem fazer teste do pratinho mais. Vocês vão olhar para a geleia e já vão saber o ponto certo. Já vão evasar e a geleia vai ficar perfeita. Mas assim, geleia, gente, é uma coisa assim, quanto mais você faz, melhor você fica. Tava falando isso com uma aluna esses dias também, que ela falou pra mim que ela sentiu isso. Ela falou que quanto mais ela faz, ela sente que melhor a geleia dela fica. Mas isso é verdadeiro. Quanto mais geleia eu faço, eu percebo que melhor fica. Inclusive as que eu faço, que eu já fiz muita, mas muita geleia. Mas mesmo assim, cada vez que eu tô lá na frente da panela olhando uma textura, eu vejo onde eu posso melhorar. Eu vejo, assim, a gente consegue, é uma melhora contínua. Então, por isso que vocês têm que fazer muita geleia, porque quanto mais vocês fizerem, melhor vocês vão ficar. E outra, mais rápida vocês vão ficar. Vocês vão ficar tão rápida de fazer geleia que vocês vão ganhar dinheiro, ficar pouco tempo na cozinha, tempo para descansar, para ficar com os filhos.
quem é casado para passear com o marido. Vai ter lá suas geleias todas feitas. Você só vai pegar, entregar e vai ter tempo para descansar. Por quê? Porque esse método, vocês já perceberam, principalmente quem é aluna, que é um método rápido. Uma ou outra fruta só que você pica, né? Vocês viram? Acho que deve ter umas 4, 5 ou 6 sabores que você pica. O restante a gente não pica, né? A gente usa muito fruta inteira, justamente porque esse processo, ele tem que usar a fruta inteira. Por quê? Porque a intenção é preservar os nutrientes, por isso que é preservado, tá? E sem contar, gente, o processo de higienização que vocês fazem, né? A garantia que vocês estão mandando um produto para o cliente totalmente higienizado, com aquele processo de higienização, não passa nada, nenhum traço de qualquer coisa que possa ter na fruta, vai quando vocês fazem os 4 passos do processo de higienização, né? Então, gente, é isso aí, ó. Vocês estão no caminho certo. Ó, a live de hoje, eu queria falar sobre isso. E o que mais eu queria falar pra vocês? Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Seria um apoio. Oi, Bárbara, seja bem-vinda. O que eu queria falar pra vocês? Lembrei aqui, porque é muita coisa na minha cabeça e eu anoto uns pontos pra mim não esquecer. Eu queria falar pra vocês que quando vocês estão construindo o negócio de vocês, que no caso vocês estão começando a construir o negócio de vocês estão construindo um negócio e vocês vão colocar na cabeça de vocês que esse negócio vai ser um legado que vocês podem deixar pra família de vocês. E já faz muito tempo que caiu a minha ficha que eu entendi que eu trabalhei muito tempo da minha vida construindo o negócio dos outros. E as pessoas estavam realizando o sonho delas. E aí eu decidi que eu ia trabalhar para construir o meu. Até eu realizar os meus sonhos. E é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão construindo o negócio de vocês. Em vez de trabalhar para os outros construir o deles. Então esse, gente, é o melhor negócio que tem, tá? Eu acho que tem que pegar firme. Tem que ser dedicado mesmo. Sabe? Quando chegar o material. Quem já é aluna, assiste as aulas, né? Assiste as aulas certinha, olha a receita, faz o passo a passo direitinho, não pula nenhum passo. Principalmente processo de maceração, que eu acho que todo mundo quer pular, né? Porque demora um pouquinho, mas não pula. Não pula, um conselho que eu dou para vocês, porque o processo de maceração da geleia, ele é um dos pontos mais importantes para consistência e para preservar os nutrientes da sua geleia. Se você pular esse passo, vai fazer geleia? Vai. Vai dar certo a geleia? Até vai dar certo a geleia. Só que vai ter a mesma qualidade? Não. Aí o cliente vai comprar uma geleia com você. Antônia, seja bem-vinda. Aí de repente ele vai comprar uma geleia com uma outra pessoa que também sabe fazer a mesma geleia que você. E aí ele vai falar, nossa, mas essa outra geleia que eu comprei é muito melhor do que daquela, porque aquela não fez o processo de maceração. Vocês entenderam? Por isso que eu falo para vocês, vocês estão construindo o negócio de vocês. Delícias de Minas, seja bem-vinda. Vocês estão construindo o negócio de vocês. E quando a gente está construindo o negócio da gente, é como se fosse um filho, é o nosso nome que vai lá na frente. Então a gente tem que fazer com toda dedicação, não pular nenhum processo, não pula nada, faz certinho, tá? Faz certinho porque vai valer a pena para vocês, porque quanto mais pessoas comerem da sua geleia, mais vocês vão vender. Gente, a pessoa começou a experimentar a sua geleia, você começa a vender. Eu tenho assim, eu vou falar pra vocês, eu não tenho 1, 2, 3, eu tenho várias alunas, acho que 10, 20, 30, 40, que já começaram a fazer e a maioria fala a mesma coisa. Olha, vendi um pote para uma pessoa, ela comeu, já encomendou mais 2. A outra fala, fui lá no meu trabalho, que ela trabalha, levei um pote de geleia pro pessoal tomar café, só lá na mesa, todo mundo já encomendou um pote. Por quê?
Porque as pessoas estão preocupadas com a saúde. As pessoas querem um produto sem açúcar. Vocês vão vender muito. Vocês não têm noção do quanto de pessoas vai pedir geleia para vocês. É que vocês estão começando agora. E aí eu já tô abrindo, sabe, a mente de vocês e mostrando. Vocês não têm noção do quanto vocês vão vender. Principalmente quando a pessoa prova da geleia. Gente, geleia, eu vou falar uma coisa pra você, já é maravilhosa por si só, né? O brasileiro, não são todas as pessoas, mas é uma boa parte. Não só no Brasil, mas no mundo. As pessoas, elas têm o hábito de consumir geleia, né? E geralmente, quem consome geleia e quem compra geleia gosta de uma comida diferente, né? Gosta de uma comidinha diferente, gosta de um sabor diferente. E essas pessoas, elas fazem um investimento na alimentação. Por isso que vocês não vão ter dificuldade nenhuma em vender geleia. Ah, e outra coisa. Contando pra vocês que a geleia zero açúcar, você pode fazer drinks, né? E os drinks, o que é interessante? Por que a pessoa troca de tomar? Agora eu vou explicar uma coisa para vocês entenderem. Por que a pessoa às vezes troca de tomar uma cerveja por um drink? Quando você vai lá na nutricionista e você fala que você gosta de repente de beber uma bebidinha, né? Tem gente que gosta. E aí a nutricionista fala, por que você não troca a cerveja por gin? Por que por gin? Gin tem uma baixa caloria. Gin tem uma baixíssima caloria do gin. E aí as pessoas querem fazer drink. Ela tá tomando muitas vezes um gin, um drink, porque ela tá de dieta, porque ela não quer tomar cerveja por esse motivo, porque às vezes cerveja engorda, dá mais barriga. E aí não tem sentido ela tomar um gin de baixa caloria e colocar uma geleia com açúcar. Vocês concordam comigo? Não tem sentido. Se eu tô fazendo uma dieta e eu tô substituindo uma coisa por outra, né, para reduzir as calorias, por que eu vou colocar uma geleia com açúcar? E aí o que elas querem? Colocar uma geleia sem açúcar no drink. E aí é a hora que entra as geleiras, principalmente as que fazem zero açúcar. Vocês vão vender muito. A gente vende muito. Eu falei pra vocês que tem um nicho de casamento. É um nicho que tá explodindo compra de geleia, justamente por isso. Justamente porque geralmente em casamentos eles fazem muito drink e eles querem dar uma opção mais saudável para os convidados. E aí eles compram a geleia para dar de lembrança, né? No final da festa, e também compra mais um tantão com vocês para servir na festa, porque não é pouco, né? Vocês podem até pensar, eu não faço, tá? Isso. Porque às vezes eu acho que se a pessoa não consumir muita geleia lá no casamento, ela pode levar. E não existe hoje um recipiente que seja maior, tipo assim, eu falo pra vocês, tipo de uns 2 litros, que vocês possam vender, tipo no atacado, para restaurante e tudo mais. Eu sempre vendo pote mesmo, de 240. Envio todos os potinhos lacrados, porque eu prezo muita qualidade no meu produto. E às vezes eu acho que se eu colocar num pote maior, não tem como eu fazer o evase. Porque geralmente os potes maiores, eles são de plástico. Mesmo que eu lacre aquele plástico, ele não vai ter a validade, né? De 3 meses. Aí de repente a pessoa vai lá no restaurante e não usa tudo. Sabe lá se coloca uma faca suja junto, na verdade deve colocar, porque restaurante é tudo muito rápido. Vai colocar o produto na geladeira e estraga. Cadê a qualidade do produto? Janaína, seja bem-vinda. Por isso que é entrega em potinhos, nunca tive problema. Eles vão abrindo o potinho, vão usando. E aí acaba o pote, pega outro, tá evasado, fica lá. E aí se usou a metade de um potinho, que vai ser pouca quantidade, fechou, colocou na geladeira, nunca tive problema. Mas é uma opção a se pensar, tá, gente? Eu não pensei muito nisso, porque assim, restaurante não é algo que eu vendo muito, né? A gente vende muito para cooperativa, vende muito para lojas de produtos naturais, vende muito para empório, mas a gente vende pote 240 lacrado, feito evase. Agora, se você quer entrar nesse nicho, talvez a gente possa, né, pensar e desenvolver uma coisa que seja um tamanho maior.
Eu tô falando isso por causa do casamento, tá? Érica, seja bem-vinda. Eu tô falando isso por causa do casamento, porque de repente um casamento quer comprar de vocês 2 quilos para servir lá com drink. De repente ele usa 2 quilos no dia e fica muito mais em conta para você colocar num recipiente grande, faz o tacho de geleia, coloca 2 quilos e envia para o casamento que vai usar para o drink. E o que você não for usar para o drink, você envia em potinhos que vai ser para lembrança, né? Pode ser uma opção. Tudo assim a gente tem que pensar, né, gente? Em termos de... Carla, seja bem-vinda. Tudo a gente tem que pensar em termos de economia, né? Pra gente ter lucro, porque a gente tá pensando no nosso negócio, né? E um negócio que dá certo, o negócio que escala, é o negócio que tem lucro. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. O motivo maior para vocês trabalharem com geleia zero açúcar. Geleias zero açúcar são escaláveis. Você pode mandar para qualquer lugar do Brasil, ela é aceita. Em todos os locais ela é aceita para envio. Você não pode mandar pão, você não pode mandar bolo. Muitas outras coisas você não pode mandar, mas geleia zero açúcar você pode mandar. Então você tem a oportunidade de crescer o seu negócio muito mais rápido. Por quê? Porque você não precisa vender só na sua cidade. Você pode vender para o Brasil inteiro. Eu mesma, a minha parte de faturamento aqui é no Brasil inteiro. Na cidade não chega nem a 5% do nosso faturamento. O nosso faturamento total da Casa Amor praticamente é tudo fora do Brasil. Tudo fora do Brasil, tudo fora da cidade. Fora do Brasil eu já mandei, mas é pouco que a gente manda. A gente manda para o Brasil, muito para o Rio de Janeiro, manda para São Paulo, para Belo Horizonte, para vários estados. E vocês vão fazer isso também, porque eu vou ensinar vocês a escalarem. Então a geleia zero açúcar você consegue escalar. Pão você não escala porque não tem validade. Bolo você não escala porque não tem validade. Alguns doces você não consegue escalar também. Não são todos que escalam, né? Porque apesar de que a maioria dos doces que vai açúcar, eu acredito, o açúcar é o conservante que tem uma validade. Mas se vai leite, por exemplo, lactose, já não pode transportar muito. Não são todas as transportadoras que aceitam produtos que vai leite. E a nossa geleia tem a vantagem, porque a gente trabalha com produto vegano, né? Que não tem lactose, não tem conservante, não tem corante, não tem glúten. Porém, tem uma validade de 3 meses, por isso ela é aceita. É um super diferencial, viu, gente? Já falei isso aqui para vocês em várias lives e tem gente que não explora isso. Vocês devem explorar, porque eu enxerguei isso. Vai fazer 2 anos que eu enxerguei essa fatia de mercado e é uma fatia de mercado fácil de trabalhar. Na verdade, eu prefiro trabalhar 1000 vezes com atacado do que com varejo. Mas a gente tem varejo também, mas eu prefiro 1000 vezes o atacado porque é uma venda mais rápida, uma venda mais fácil e o lucro é bem melhor, né? O seu ticket médio aumenta. Tem dias que você recebe 4, 5, 6, 7, 8 mil. Então, quer dizer, é muito bom, né? Muito bom para a empresa, tem capital de giro. Então, é uma coisa que vocês podem ter um olhar diferenciado. Mas você vai pensar em trabalhar com cooperativa depois que você entender do seu produto e depois que você vender o seu produto e depois que você vê qual é a sua capacidade de produção, né? Eu consigo produzir quanto? Eu sozinha conseguia fazer 400 potes, sozinha. Passou de 400 potes, eu já falei isso para vocês, vocês precisam arranjar uma pessoa para te ajudar, mas não é contratar uma pessoa. Doutora Renata, seja bem-vinda. Mas não é contratar uma pessoa para você trabalhar. Você contrata uma pessoa para te ajudar um dia, 2 dias, né? Paga o dia da pessoa porque você está começando, né? A trabalhar, você está começando a entender do mercado, está começando a conhecer o seu produto, né? Você vai fazer, vai conhecer textura, vai conhecer tudo. E aos pouquinhos, né? Você vai subindo os degraus. Tainá, boa noite. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer, tá? Faz aí a pergunta que eu respondo para vocês. Eu vou seguindo aqui com a nossa live, porque um assunto às vezes vai gerando o outro. E tudo é importante, né? As lives, para quem participa,
O que ela faz? Ela faz você estar com a sua consciência presente para o negócio. Para quem quer abrir o negócio, para quem já tem o negócio, né? E para quem está começando. Você tem que saber todas as ramificações do seu negócio, onde você pode trabalhar. E depois que você já estiver fazendo o seu produto perfeitamente, a sua geleia já está perfeita, os clientes compraram, já voltaram com retorno, elogiaram o seu produto, aí você vai ver a sua capacidade de entrega, sua capacidade de produção. Primeiro, quanto que eu consigo produzir? Eu consigo produzir 300 potes por mês. Então, se você pegar um pedido, que 300 potes não é nada, porque a maioria dos pedidos é 800 mil potes. Se você pegar um pedido de 300 potes, você já não pode vender para mais ninguém se a sua capacidade de produção for 300 potes por mês. Vocês estão entendendo o que eu tô falando para vocês? Porque quando você vai começar um negócio, tem que começar um negócio com o pé no chão e começar um negócio com seriedade, né? Aí se você quer pegar um pedido, eu só posso 300. Você vai pegar um pedido de 300, vai fechar. Não é que vai fechar o seu negócio, você não vai poder mais vender no varejo. Você vai falar pro cliente assim, até dia 25, por exemplo, eu não estou fabricando geleia no varejo. Após o dia 25 eu atendo varejo, porque a sua capacidade de produção estourou naquele mês. Vocês entenderam por que vocês têm que começar fazendo devagarzinho? Porque cada um, gente, tem uma capacidade de produção. Eu fazia 400 geleias, mas eu sei que tem aluna minha que não conseguiu fazer 300 geleias sozinha. E ela teve que arranjar uma pessoa para ajudar ela. Vocês entenderam? Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu nível de experiência. Mas isso não impede que você não possa pegar o pedido, né? Se você tem uma pessoa para te ajudar, o cliente pagou 50% do seu pedido, você foi lá, comprou o material, você vai fazer e vai entregar, né? Neuza. As lives eu coloco no feed. Fica um tempo, viu? Depois eu tiro, eu vou trocando para não ficar muito, mas fica. Eu deixo mais ou menos uma semana e meia, depois eu troco, tá? As lives. Laila, seja bem-vinda. Boa noite. A gente tem live toda quinta-feira às 8 horas da noite, todo domingo às 8 horas da noite é live. Essa live é para todo mundo, né? As lives aí, que eu dou algumas dicas, que eu falo para vocês do mercado de geleias, né? Que eu conto para vocês. Eu vou tentar, essa semana acho que eu não vou conseguir, mas na semana que vem, eu vou chamar algumas alunas aqui junto comigo para contar como é que foi o começo delas de fabricação, como que elas estão no mercado, como que elas começaram a vender, como que elas estão vendendo. É muito legal para vocês. Boa noite, Laila. É muito legal para vocês ouvirem e para vocês acompanharem o começo, né, da trajetória das pessoas, porque muitas vezes elas podem contar uma situação que aconteceu com elas que pode acontecer com vocês. E aí, como você já ouviu aquela história, você sabe como resolver. E isso encurta o seu caminho para você crescer no mercado de geleias, tá? Por isso que é bom a gente estar andando junto. A gente não pode desgrudar do grupo. Lembra que eu falo para vocês? Tem que estar com o grupo. Tem que estar nas lives. Quem é aluna tem que estar nas aulas, né? Tem que estar interagindo. Vocês têm que estar no grupo. Porque toda vez que vocês estão no estado presente daquilo que vocês estão fazendo, o seu crescimento ele é muito mais rápido, né? Então vocês têm que estar participando aqui das lives, assistir às aulas. Lá no YouTube eu coloco bastante material. A maioria das coisas que vocês veem aqui no Instagram é o que tem lá no YouTube. Mas a partir da semana que vem vão ter aulas lá no YouTube. Vão ter aulas de 1 hora, 1h30 lá. Não são receitas, tá, gente? Não é receita de geleia. É aula sobre estratégia. Vão ter convidados que a gente vai conversar. Eu vou chamar umas nutricionistas, a gente vai fazer umas lives com uma nutricionista lá no YouTube. Eu vou chamar uma dermatologista, que é a minha dermatologista, já até tô conversando com ela, que ela vai também falar com a gente lá.
algumas coisas que é muito interessante, tudo relacionado à parte de nutrientes, de saúde e tudo mais. E é muito bom vocês participarem, até porque as pessoas que eu estou convidando para participar das lives no YouTube consomem a geleia zero açúcar. Então é sempre a opinião de um cliente que já consome o produto que vocês fazem, né? Que é o mesmo produto que eu faço. Porque quem é minha aluna faz o produto igualzinho que eu faço. Então, o que a pessoa vai falar lá, a opinião dela em relação ao produto, serve para vocês. Inclusive, se ela der alguma sugestão de melhoria, né? Porque as pessoas, elas vão além numa entrevista. Elas sugerem melhorias, né? Elas falam o que de repente foi bom para ela, o que ela achou que não foi positivo. Porque a gente tem que estar aberto, né? Às críticas construtivas. A gente tem que estar aberto ao positivo e ao negativo também, porque o negativo ele é muito importante. Cada vez que alguém faz uma crítica construtiva, que não é positiva, isso ajuda no seu crescimento, a gente cresce, né? E a gente tem que ter a cabeça muito aberta para isso. Porque vocês, Flávia, seja bem-vinda, vocês vão ter críticas, eu acredito que vocês vão ter muitos elogios, mas pode acontecer de vocês terem críticas também dos seus clientes em relação ao seu produto. E quando você tiver uma crítica, você tem que saber como você vai proceder em relação a ela. E por isso que é muito importante vocês participarem das lives, tá? Gente, a crítica, deixa eu já aproveitar esse gancho e já vou dar uma dica para vocês. Crítica, ela é muito boa, tá? Mas vocês têm que saber analisar como que chega essa crítica. Muitas vezes a pessoa ela critica o seu produto. Tatiane, seja bem-vinda. Às vezes a pessoa, quando ela é muito conhecida, às vezes ela gostou demais do seu produto e às vezes ela acha que você vai deslanchar no mercado, que você vai vender muito, e ela faz uma crítica para te desanimar. Tem muito, tá? Disso. Muitas pessoas elas torcem pela gente, mas a gente tem um percentual de pessoas que a gente acha que torce pela gente, mas na verdade elas não torcem. Então esse tipo de crítica vocês precisam analisar. Eu tive há pouco tempo, eu vou contar para vocês uma história de uma aluna que ela fez a geleia, a primeira geleia dela de morango e limão, que é a primeira geleia que vocês fazem, né? Que vocês aprendem a fazer. E aí, a cunhada dela comprou um pote. E aí, a cunhada dela experimentou e falou pra ela que achou a geleia amarga. A geleia zero açúcar que a gente faz, que vocês aprendem, é impossível estar amarga, porque a gente quebra o amargor dela em 2 processos. A gente quebra no blend e depois a gente quebra no último conservante que a gente coloca também. Por que a gente quebra 2 vezes? Para não ter nenhum traço, né, daquele resíduo amargor, para que a geleia, né, não tenha esse gosto amargo, porque a geleia fique saborosa. Então ela falou isso pra mim, e aí eu falei pra ela, nossa, mas é bem difícil, né? Eu falei pra ela, você esqueceu algum ingrediente, alguma coisa? Ela não esqueceu nada. Aí eu falei pra ela, você vai voltar lá pra ela e você vai perguntar pra ela se antes dela ter comido a sua geleia, se ela tomou algum remédio, alguma coisa. Porque às vezes tem pessoas que tomam remédio, fica com gosto amargo na boca, depois come o seu produto, acha que é o seu produto que é amargo. Aí ela falou que a moça falou pra ela que tinha tomado um remédio, então não era a geleia dela que era amarga, mas eu acho que ela na verdade sabia que não era a geleia dela. Mas ela falou isso de repente pra desanimar, e ela ficou bem desanimada. E eu falei pra ela, não é a sua geleia. Agora eu falei pra ela, pega essa mesma panela de geleia que você fez, pega esse pote, vai lá e dá pra sua mãe. Ou dá pra uma pessoa de confiança e peça pra experimentar. Aí ela foi lá e deu, experimentou, falou, nossa, a geleia tá uma delícia, eu não senti nada. Eu falei pra ela, esse é um problema com a sua cunhada. É um problema talvez pessoal com você. Ela deve ter gostado muito da geleia e ela deve ter visto que é um produto bom e ela de repente falou isso justamente para desanimar você, para você não continuar. E existe isso, gente. Quando a gente tem a certeza, por isso que vocês têm que provar o produto que vocês fazem.
Por isso que eu falo para você, experimente o produto que você faz. Dá para o seu filho comer, dê para o seu marido experimentar. Peça opinião de pessoas, não só a sua. Sabe por que você tem que fazer isso? Porque você tem que ter certeza absoluta que você está fazendo o melhor produto possível. Então, se alguém vir com alguma crítica, você tem que ir colocando várias hipóteses que pode ter acontecido para aquela pessoa ter feito aquela crítica, que foi o caso dessa moça, entendeu? O que eu tô querendo dizer para vocês. Então, tem maneira de resolver sutilmente. Ela falou com ela, depois ela falou que tomou remédio. E aí ela agradeceu, né? Ai, muito obrigada por você ter falado e tudo mais. E acabou que deu tudo certo. Depois a mulher ainda comprou mais um pote de geleia dela. Vocês entenderam? E a gente tem que receber sempre bem. E a gente tem que tentar analisar e ver o porquê que poderia ter acontecido aquilo. Porque o seu produto, o produto que você faz, é um produto premium de excelente qualidade. Se acontecer alguma coisa, tem alguma coisinha no meio do caminho ali que não tá certo. Porque se você tiver feito corretamente, você provou, as pessoas da tua casa provaram, como é que pode, né? 5 pessoas, vocês têm que analisar assim, ó. 5 pessoas gostarem, uma não, o problema tá com a 5 ou tá com aquela uma? Né? Vocês têm que aprender a fazer essa análise quando vocês recebem essa crítica. Por exemplo, você fez uma panela de geleia que deu 10 potes de geleia. 9 pessoas elogiaram suas geleias. Uma falou pra você que não gostou. Você vai ir pelas 9 ou você vai ir para aquela uma? Gente, vocês entenderam? É sempre essa análise que vocês têm que fazer quando vocês recebem uma crítica. Agora, você fez uma panela de geleia, 9 pessoas reclamou e uma gostou, você vai pelas 9, né? Alguma coisa tá ali, alguma coisa aconteceu ali no meio do processo que as pessoas não estão gostando do meu produto. Vocês entenderam? Eu sempre analiso dessa forma, vocês fazem essa análise. Essa análise, na verdade, ela é estratégica, ela é específica. Tem até um estudo, sabe, que é comprovado que quando a gente recebe crítica, a gente tem que sempre fazer uma análise pelo número maior, né? De pessoas que elogiam ou que criticam, e aí a gente vai estabelecer alguns pontos para ver aonde é que a gente errou. Entenderam? Então, gente, as lives, elas são boas, né? Tudo que a gente faz, vocês têm que participar, porque talvez isso aqui eu não tenha falado para vocês em outro momento, porque às vezes eu tô conversando aqui na live e aí surge um assunto, aí de um assunto surge outro, e eu vou ajudando vocês e vou contando. E eu converso com muita gente todo dia. Além das minhas alunas, eu converso com muita gente, eu faço parte de várias cooperativas, e aí eu converso com muitas pessoas, escuto muitos casos, escuto muito problema que a pessoa teve com geleia, escuto quando ela fez, que não deu certo, por que não deu certo, que ela diminuiu o tempo de cozimento, porque ela quis diminuir o fogo. Não dá certo, gente, não adianta. Começar a fazer geleia no fogo alto, depois no meio do cozimento, diminuir a geleia, vai ficar pronta, a gelificação não vai ficar boa. Faz no fogo alto sem medo. Geleeira, aluna minha, principalmente, não pode ter medo de fazer geleia no fogo alto, hein? Sabe que já fez, dá certo, né? Esse negócio de fazer negócio no fogo baixinho, quanto mais tempo a sua geleia ficar no fogo, menos ela gelifica. Eu já falei isso pra vocês, acho que até em outras lives, né? E a gente não tem problema de geleia caramelizar, porque a gente não usa açúcar. É certo que tem algumas frutas, como o damasco, né? Luciana, seja bem-vinda. Como o damasco, que ele extrai bastante frutose, que a gente tem que tomar um cuidado especial com o damasco, né? O abacaxi também, acho que eu já falei isso lá. A gente tem que tomar um cuidado especial na hora do cozimento, porque são frutas que podem sim caramelizar, né? Mas fora isso, o restante não carameliza. Se você... É lógico, gente, vocês não vão colocar a geleia, as coisas na panela e sair, né? E deixar lá a panela 1 hora sem mexer. Aí não pode, né? Você também não precisa ficar mexendo 100% do tempo. Você colocou lá os ingredientes, você dá uma mexidinha, deixa lá uns 3 minutinhos cozinhando, depois você vai lá dar outra mexidinha, não precisa você também mexer demais a geleia,
ela vai quebrando as partículas de gelificação, né? Você vai, mexe, vocês veem como quando eu faço as aulas para vocês, eu não mexo com força, eu mexo delicadamente a geleia, muito delicadamente, e aí às vezes eu deixo ela no fogo lá uns 3 minutos, vou lá dar outra mexida delicadamente, tá? Nada brutalmente, porque tudo que você faz muito rápido, né? A gente tá no fogo alto, você vai quebrando as partículas de gelificação. Eu não sei nem se eu falei, se eu coloquei isso em alguma aula, mas eu acho que isso aí que eu tô falando pra vocês é até uma coisa muito importante que eu devo falar para as pessoas, porque eu entendo. Suelene, tudo bem? Boa noite. Às vezes eu entendo que as pessoas mexem delicadamente, mas pode ser que esse meu entendimento não seja unificado, né? Pode ser que as pessoas achem que tem que mexer rápido. Eu vou até fazer isso. Agora, conversando com vocês, me deu um sinal vermelho. Mas acho que todo mundo que fez geleia até hoje deu certo, né? Então, acredito que vocês não mexam muito forte, né? Gente, mas dá certo. Segue o processo, segue a receita, faz processo de maceração, que vocês vão ganhar muito dinheiro aí no Natal. Se preparem para o Natal, tenha paciência. Sabe por quê? Porque no Natal, a gente tem o faturamento de 6 meses. Então, às vezes, não adianta você querer atropelar e sair correndo, sabe? Ah, quero fazer, perde material, queima geleia, não sei o que, não. Porque no Natal você vai ter um faturamento de 6 meses. Então, você pode fazer seu teste tranquilo da sua geleia. Vai testando, vai vendo que fica bom, né? Essas épocas eu descanso bastante, tá? Setembro, outubro e novembro. Eu dou muita folga para as pessoas que trabalham comigo. A gente tem esses 3 meses, na verdade, de descanso, porque dezembro dezembro a gente trabalha muito, porque a gente ganha muito dinheiro em dezembro. Então vocês têm aí esse tempo para vocês se prepararem. E dezembro vocês vão encher o bolso de dinheiro, porque ó, eu até hoje não vi uma pessoa que faz geleia que não ganhou muito dinheiro em dezembro, porque se vende sozinho. Você não precisa nem oferecer, porque o próprio negócio se vende, né? Porque vocês acham quantas pessoas que estão se preparando igual vocês para dezembro? Algumas. Mas, de repente, quem vai querer vender muito em dezembro, né? Eu vou. Eu vou querer vender muito em dezembro, porque depois eu quero descansar. Né? E eu acredito que vocês também, né? Gente, outra coisa, eu vou falar pra vocês. Marido que não acredita, fala, esse negócio não vai dar certo, que não sei o quê. Depois que eles ganham dinheiro, eles vão estar junto com vocês, né? Vocês viram o meu lá, né? Não acreditava, depois estava nas feiras lá comigo. Me ajudando nas feiras, passando o cartão dos clientes, colocando as geleia na sacolinha. E isso acontece muito, eu vejo muito isso, eu vivi isso. Vocês podem estar vivendo isso, mas muda totalmente, tá? Por quê? Porque você começa a ganhar dinheiro. E aí eles começam a perceber que a gente começa a mudar o nosso padrão de vida. Porque se você ganha mais dinheiro, você vai mudando o seu padrão de vida. Você come melhor, você consegue viajar, ir no hotel, né? De repente você quer trocar seu carro, você consegue, né? Você consegue fazer muitas coisas que você não conseguia fazer antes. E eles vendo isso, eles começam a valorizar o seu trabalho e você também, né? Porque você fez uma escolha. Geralmente as escolhas que a gente faz na vida é para trazer, né, uma qualidade de vida melhor para nossa família. Vocês vão passar por esse processo também. A maioria passa, viu? Eu tive uma aluna que deu um depoimento que ela já tá vivendo de geleia já. Ela já consegue viver. Ela já consegue pagar a escola para o filho dela. Olha, tem pouco tempo que ela começou. Acho que tem uns 3 meses. Ela é lá de trás. Da outra turma deve ter uns 3, 4 meses aí que ela começou. E ela já está conseguindo pagar uma escola melhor para o filho. Deu um plano de saúde aos pouquinhos, né? Mas ela já está faturando aí 6 mil por mês. Então, vocês vão chegar no faturamento. Tenham paciência. Façam certo. Porque assim, ó... Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que é assim, a gente cria hábitos. E a gente tem que criar o hábito de fazer a coisa certa. Se você criar o hábito de fazer a coisa errada, você vai fazer errado e o errado não vai deixar você escalar. O que deixa você escalar é o certo.
Várias coisas que eu já falei pra vocês. Combinou com o cliente, tem que entregar, né? Essa coisa de combinar com o cliente e depois ficar dando desculpa. Ah, aconteceu um negócio comigo, eu não consigo entregar, não dá certo. Perdeu o cliente. O cliente não vai mais comprar com você. Porque existe uma coisa que se chama confiança. E quando a pessoa perde a confiança em você e no seu trabalho, espalha muito rápido. E o que acontece? Em vez de você crescer, você vai cair. Então, por isso que eu sempre falo, eu prefiro que as pessoas comecem as coisas devagar, do jeito certo, e vão elas vão tendo um acúmulo de confiança ao longo do tempo. E vai chegar um determinado momento que a sua empresa vai ser conhecida como uma empresa idônea, como uma empresa correta. Olha, você compra lá com ela, pode ficar tranquilo, que se ela combinou de entregar para você nesse dia, ela vai entregar. A minha, hoje, a Casa Amor, ela é conhecida assim, como uma empresa extremamente idônea no mercado. Se eu combinei com o meu cliente entregar naquele dia, faça sol, faça chuva. Se não tiver entregador, a gente pega, vai lá e entrega, mas o cliente recebe o produto. Não tem como, não tem desculpa, tá? Se acontece alguma coisa aqui que é um processo nosso interno, isso aqui é nosso. O cliente não tem culpa do que está acontecendo aqui. Ele comprou, ele tem que receber o produto dele no dia certo e no dia que foi combinado. Isso aqui é uma regra que eu tenho aqui, sabe? Regra. É uma regra que eu tenho aqui. E vocês têm que ter essa regra com vocês. Por quê? Por que vocês têm que ter essa regra? Por que vocês têm que saber a capacidade de produção de vocês? Porque quando você sabe a sua capacidade de produção, você combina com o cliente e consegue cumprir. Se você não sabe a sua capacidade de produção, você combina com o cliente, às vezes, não é porque você não quis fazer, mas é que não teve tempo para fazer. Vocês entenderam? Por que vocês têm que começar devagarzinho e sentindo quanto que vocês conseguem produzir? É por isso, né? Para você sempre combinar algo e conseguir cumprir. Eu sei a minha capacidade de produção hoje. Então hoje, por exemplo, se um cliente quiser comprar comigo 1000 potes de geleia, eu não pego o pedido. Vocês entenderam? Vou pagar à vista? Tudo bem, eu nem não quero. Eu sou exatamente assim. Eu não quero, não precisa pagar, eu não consigo pegar o seu pedido. Porque os clientes, eles são assim, ó. Quando eles querem muito comprar com você e você não consegue entregar, eles vão falar para vocês que vão pagar à vista. Porque eles acham que se eles pagarem no atacado à vista 1000 potes de geleia, que é um valor significativo, a gente vai pegar e vai falar um sim para eles. Só que você não pode ser assim. Você vai falar um sim se você não consegue entregar? Eu prefiro falar 1000 vezes não para uma pessoa e falar um sim de algo que eu vou conseguir fazer. Então é isso, gente. Vocês têm que crescer, porque ó, quando vocês crescem dessa forma, o que acontece? O crescimento, ele não para. Porque esse cliente que você não conseguiu... Eu tenho N casos, viu? Poderia ficar aqui uma semana contando para você o cliente que eu falo não para ele... E ele fala, vou pagar à vista. Não, eu não posso. Infelizmente, eu não posso. Eu falo, ó, entre em contato, por exemplo, no final do mês, que se a gente tiver conseguido já assumir todos os nossos compromissos, porque a gente consegue antecipar, eu vejo se eu consigo te atender. Ele volta a falar com você. Quando você atende ele direitinho, ele prefere comprar com você. Sabe por que ele prefere comprar com você? Porque você não aceitou aquelas propostas dele, porque você não é uma pessoa que está desesperada para vender só por dinheiro. Além do dinheiro que a gente precisa ganhar, porque a gente vive do negócio, a gente tem o nosso comprometimento, que é o que a Suelane falou. O nosso comprometimento, a nossa palavra de que a gente vai entregar naquele dia e vai conseguir honrar com o compromisso. Gente, isso é muito importante, tá? Eu acho que eu vou falar para você, uma das partes mais importantes do negócio de vocês que estão começando agora, tá? Faça isso que vai dar certo, tá? Eu tenho uma aluna que já começou desse jeito, eu falei pra vocês, isso é muito bem explicado, né? Eu falo muito nas lives. Lilian, seja bem-vinda, Lilian. E ela começou assim certinho, ela pegava o pedido durante a semana, fabricava no sábado e domingo, e ela fazia assim, ó, de segunda a sexta ela pegava o pedido, ela fazia as geleias no sábado e domingo, porque ela trabalhava em outro emprego também.
E aí ela entregava na segunda e terça ela arrumou um entregador, porque como ela não conseguia entregar, na segunda, antes dela ir trabalhar, ela chamava o entregador, fazia sacolinhas, o entregador entregava, ela entregava um tanto na segunda, um tanto na terça, né? E aí ela conseguia entregar todos os pedidos, aí ela começava a pegar os pedidos de novo. Quando ela viu que ela começou a ganhar um valor que era bem interessante para ela, que era muito mais do que ela ganhava no trabalho dela, e ela percebeu que ela tinha muita recompra, vocês vão perceber que o cliente ele faz muita recompra, ela deixou o trabalho dela e hoje ela vive de geleia. Mas começou devagarzinho, né? Foi 4 meses, né? Começando devagarzinho, testando, fazendo os pedidos. Ela observou o dinheiro que entrava, observou todo o lucro que ela tinha, né? Ela viu que ela teve estabilidade nas vendas. E aí ela decidiu ficar. E quando a gente decide viver de geleia, potencializa mais o seu negócio, porque você tem todo o tempo livre só para fazer geleia, só para atender o seu cliente, né? E claro que isso potencializa o seu negócio. Gente, gostaram da live de hoje? Eu falei bastante, hein? Deu 1 hora de live, hein? 1 hora. Geralmente eu faço que uns 40 minutos, né? Hoje, quinta-feira, eu tô animada. Começa a falar com vocês, é muito bom, mas tudo isso que eu falo pra vocês, vocês vão... como eu falei pra vocês, vai aumentando o nível de consciência de vocês do negócio e cada vez vocês vão ficando melhor. E quando chegar uma hora, você fala, nossa, olha como que eu tô. Vocês mesmos vão se olhar no espelho e vão se autoelogiar. A empresária que vocês vão se tornar. Tudo isso é conhecimento, mas o conhecimento, ele é bom em pequenas doses, né? Vocês vão assimilando a cada live, a cada aula, né? E chega uma hora que vocês vão estar completas. Fica gravada. Essa live, Suelene, ela fica aqui no feed, tá? É live, tá? E ela fica umas 2 semanas, depois eu tiro. Tá? Mas é legal você ver lá do começo. Você gostou, Denise? Que bom! A Denise tá sempre aqui nas lives. Domingo, hein, gente? Esse final de semana vai ter uma bomba de aula pra vocês aí, hein? Muita aula, hein? Vocês vão, nossa, aprender muito. E vocês sabem, né? Quem é minha aluna sabe que nas aulas eu não só falo de receita, né? A gente fala em uma receita ou outra, a gente dá umas dicas, né? De estratégia de vendas, né? De várias coisinhas, né? Que é bom se anotar. Isso são coisas que quem tá construindo o negócio, que nem vocês que estão começando agora, vocês já vão começar com um nível de consciência de uma empresária bem sucedida, tá? Vocês já colocam na cabeça de vocês, eu tô começando um grande negócio, eu não estou começando um pequeno negócio. Porque quando você começa um negócio com um nível de consciência lá para cima, o seu crescimento é muito mais rápido. Porque você trabalha, mesmo vendendo um pote de geleia, com o nível de consciência de uma pessoa que já vende 2, 3 mil potes. É completamente diferente. Gostou, Neuza? Que bom. Tô animada hoje. Quinta-feira, hein? Nossa, gente, quinta-feira. E eu tô assim, né? Mas assim, ó, a gente tem que se apaixonar pelo processo. Vocês vão se apaixonar pelo processo. E uma das coisas que vão fazer vocês gostarem muito do processo, se apaixonar, é quando vocês começarem a ganhar dinheiro e começar a ver que vocês vão começar a proporcionar para as pessoas que vocês amam coisas que vocês não conseguiam fazer antes. Quando vocês estiverem nesse nível, que vocês vão chegar rápido, vocês vão se apaixonar pelo processo de uma maneira que quando vocês verem, vocês estão falando de geleia o dia inteiro. É assim que funciona. Beijo pra vocês, meus amores, e até domingo, hein? Live aqui, domingo, às 8 horas da noite. Toda quinta, às 8 horas, e todo domingo, às 8 horas da noite. Eu tenho encontro aqui com vocês. As lives são boas, hein? E essa aqui vai ficar gravada lá no feed. Mais ou menos uma semana depois eu tiro ela. Beijo.